Dentro de cada um de nós existe uma receita escrita, sabe, há bilhões de anos. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nela para desvendar como o DNA, a base de tudo, realmente evolui. Já pararam para pensar que a maior história da vida talvez não esteja naqueles fósseis gigantes de dinossauros, mas sim dentro de cada célula, de cada ser vivo? Pois é, essa história está escrita num código, e hoje a gente vai aprender a ler esse código, mergulhando no mundo invisível da evolução molecular. É isso mesmo, a gente está prestes a abrir o livro da vida para entender como ele foi reescrito, página por página, ao longo de bilhões de anos. É um nível tão pequeno, tão microscópico, que só agora, com as ferramentas da genética, a gente consegue enxergar. Ok, mas a grande questão é, como é que essas mudanças invisíveis acontecem? Como que uma única molécula, o DNA, deu origem a essa diversidade incrível de vida que a gente vê por todo lado? É exatamente isso que a gente vai descobrir. E no fim das contas, tudo se resume a duas regras bem básicas, duas maneiras principais pelas quais o manual de instruções da vida pode ser, digamos, alterado. Olha só, a evolução nesse nível molecular acontece basicamente de duas formas. De um lado, a gente tem o que chamamos de substituições de nucleotídeos, que é como se trocassem as letras do código genético. Do outro lado, a gente tem mudanças no tamanho do genoma, o que significa literalmente alterar a quantidade total dessas letras. Agora, a gente poderia pensar que quanto mais DNA, mais complexo é o organismo, certo? Mas não é bem assim. Quer ver? Uma bactéria, a E. coli, tem ali seus 4,6 milhões de letras. Um ser humano, 3 bilhões. Mas e o peixe pulmonado? Ele tem mais de 111 bilhões. Esse fato surpreendente leva a gente para uma conclusão bem importante. Então, o ponto crucial é esse. A verdadeira mágica está na complexidade, sabe? No número de genes diferentes e no que eles fazem, e não só no volume bruto de DNA. Qualidade e diversidade acabam superando a simples quantidade. E isso nos leva direto para uma questão fascinante. Se não se trata só de quantidade, como é que surgem funções biológicas que são completamente novas? Qual é o motor da inovação? Essa, meus amigos, é a pergunta de $1 milhão na biologia evolutiva. Como é que a natureza inventa? A resposta é genial. E está num tipo de erro de cópia muito, mas muito produtivo. O segredo é um processo chamado duplicação gênica. Imagina só, durante a divisão celular, um gene é copiado por engano. A célula, de repente, tem duas cópias idênticas. Uma delas continua fazendo seu trabalho de sempre, garantindo que tudo funcione bem. Enquanto isso, a cópia reserva, a extra, fica ali, livre para acumular mutações e, com o tempo, quem sabe, desenvolver uma função totalmente nova. E esse mecanismo de duplicação acaba criando genes que são como primos, sabe? Dentro da mesma espécie, compartilhando uma origem comum. É assim que a evolução constrói um verdadeiro arsenal de ferramentas genéticas, todas parentes entre si, mas cada uma com sua própria especialização. E o resultado final desse processo todo são as chamadas famílias gênicas. Pensa nelas como clãs de genes aparentados. O exemplo clássico que todo mundo usa é a família das globinas, que inclui a hemoglobina do nosso sangue. Todos esses genes evoluíram de um único gene ancestral, que foi se duplicando e se especializando em diferentes aspectos do transporte de oxigênio. Incrível, né? Mas a evolução molecular guarda uma de suas ideias mais poéticas, eu diria. E se fosse possível usar as mudanças aleatórias no DNA como um relógio para medir a própria história da vida? Então, lá nos anos 60, o geneticista Moto Okimura propôs uma coisa revolucionária: a teoria neutralista. Ele basicamente disse que a maior parte da variação genética que a gente vê não é fruto de uma grande batalha pela sobrevivência. Pelo contrário, a maioria das mutações que se fixam numa população são neutras. Elas não ajudam nem atrapalham e se espalham por pura sorte, um processo que a gente chama de deriva genética. Tá, mas como assim uma mutação pode ser neutra? É que algumas mudanças no DNA, as chamadas sinônimas, são silenciosas. Elas não alteram a proteína que o gene produz. Já outras, as não sinônimas, mudam a proteína. Se essa mudança for ruim, a seleção natural geralmente dá um jeito de eliminar. É por isso que as mutações neutras, as silenciosas, se acumulam com muito mais facilidade ao longo do tempo. E é aí que vem o pulo do gato. Se essas mutações neutras acontecem a uma taxa mais ou menos constante, como o tic-tac de um relógio, a gente pode usá-las para medir o tempo evolutivo.
Ao comparar o DNA de duas espécies e contar quantas diferenças neutras existem, podemos estimar há quanto tempo o caminho delas se separou. Mas calma, evolução do genoma não é só sobre erros de cópia e um tic-tac constante. Existe um elemento de caos, um verdadeiro coringa no baralho genético. Imagina só, e se o manual de instruções da vida pudesse do nada recortar um parágrafo de uma página e colar em outra, de forma aleatória? Parece loucura, mas é exatamente o que acontece. Conheçam os elementos de transposição, que ganharam o apelido de genes saltitantes. São literalmente sequências de DNA que têm a capacidade de se mover pelo genoma. Eles podem pular para o meio de um gene e desativá-lo, ou carregar pedaços de genes para outros lugares, criando um potencial para funções completamente novas. E o impacto deles, olha, pode ser gigantesco. Só para ter uma ideia, mais da metade de todo o genoma do milho é feito desses elementos saltitantes. Eles são uma força poderosa e super dinâmica na evolução. Então, quando a gente junta todas essas peças, qual é o quadro final que aparece? Como é que a gente deve pensar sobre o nosso próprio genoma? A evolução molecular nos mostra que a vida é um mosaico dinâmico. O nosso DNA não é um projeto estático, imutável, mas sim um registro vivo que está sendo constantemente editado. É uma história de duplicações, de mutações neutras, de genes que saltam e, claro, da seleção natural. Tudo acontecendo ao longo de bilhões de anos. E a cada resposta que a gente encontra, a genética revela um universo de novas perguntas. Olhando para o nosso próprio código genético, a gente só pode se perguntar: que outros segredos essa incrível receita da vida ainda tem para nos revelar?